Fala, lobos e lobinhas, tô aqui pra mais um vídeo. E hoje eu vou jogar, hoje eu tô aqui no meu terceiro episódio, né? E esse episódio vai ser de exploração, né? Então já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Eu quero uma meta de 20 likes, tá? Então bora pro vídeo. Deixa eu coisar aqui. Gravou aqui, né? Então já bora pra exploração. Eu já vou assim mesmo, né? Então vamos arrumar aqui. Pronto, eu vou com isso aqui tudo. Eu tenho comida? Não. Deixa eu ver se já coisou a minha comida aqui. Pra me levar comida. Aqui. Eu vou deixar sendo algumas. Aqui. E aqui eu vou fazer isso aqui não. Eu vou fazer mais também, tá? Deixa eu ver aqui. Cadê o bifão aqui? Pronto. Já coisou aqui. Vou deixar aqui, né? E aqui, que esse episódio vai ser de exploração. Deixa eu coisar aqui. Colocar aqui e aqui. Pronto, já bora começar a exploração. E também esses vídeos que eu já comecei aqui em off, né? Já coisei isso aqui, né? Então, vamos lá. Vou começar a exploração. Tá, deixa eu ir andando aqui. E se eu achar alguma coisa. Tá, eu achei isso daí, né? Tem cacto, eu vou pegar cacto, né? Eu vou pegar cacto pra me coisar. Pra mim que eu vou fazer um negócio lá depois. Vou pegar esse cacto. Vamos pegar os cactos. Pega mais um cacto. Pega mais cacto aqui. Vou pegar aqui também. E vocês estão vendo que tá sem capa os meus vídeos, tá? Mas não fica escutando nem. Também não tá aparecendo no vídeo na tela final. Eu vou pôr ainda. É porque eu tô fazendo esse vídeo aqui. Espero. Eu vou pôr ainda a capa do vídeo e o... Eu vou pôr a capa do vídeo e o... E os vídeos finais que fica na tela, né? Os vídeos finais. Tá, deixa eu ver aqui. Pegar bastante casinha. Tá bom, né? Então, bora aqui. Eu acho que eu vou por aqui, né? E quando eu quiser ir pra casa, é só ir nessa direção. Que a minha casa é pra lá, naquela montanha ali. Então, bora continuar, né? Eu acho que eu vou pra... Deixa eu ver. Eu vou tentar achar um negócio aqui. Eu vou pra esse lado aqui. Vou ver o que tem aqui naquela montanha. Se eu achar alguma coisa lá. Vou ver se eu consigo achar um templo, né? Vamos ver se eu consigo achar um templo. Aí vamos ver se eu consigo achar um templo. Onde tem templo. O que é isso aqui? Isso aqui parece um templo. Tá cheio de negócio. Então eu vou ver se eu acho um templo e uma vila. Um templo, uma vila. Onde eu vou achar isso? Deixa eu ver. Deixa eu descer. Se vocês quiserem ver o barulho do Minecraft, eu vou pegar um pouco. Pronto, tá ouvindo? Tá ouvindo isso, né? Deixa eu aumentar mais. Não vou aumentar tudo não, que eu tenho problema de ouvir. Eu tenho um problema. Põe isso aqui pra cá. Vamos ver se eu achei alguma coisa aqui. É um tempo que eu quero achar. Tá, eu acho que eu vou agora pra... Não, eu vou pra casa. Tá, eu vou assim, naquela direção, né? Tá, galera, eu vou dar um corte aqui, tá? Não, vou dar um corte não, vamos deixar assim. Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui. O que é aquilo ali na frente? Eu achei um negócio ali, o que é aquilo? Vamos ver. Que aqui tem um negócio ali. Deixa eu ir correndo pra lá, né? O que é aquilo? Vamos ver o que é isso aqui. O que é isso aqui? É nada, só tem água dentro. Eu pensei que eu tinha... Oxi. Vocês viram? Aqui, isso aqui. Se aqui se ficar sem água, eu não consigo por aqui.
Eu consigo pular. Só que ficar pulando eu consigo pular. Mas já sei o que eu vou fazer depois. E também esse vídeo vai ser de construção. E também eu sou bom. Oxe, que barulho é esse? Tá no final aqui. Deixa eu ver aqui. Então vai ser de redstone, vai ser de coisa automática e também de construção e de exploração, né? É essa série que eu vou fazer. Tá, tem um negócio ali. Eu tô nada, né? Deixa eu ver o mapa. Onde eu tô? O caminho de casa é pra lá, se quiser voltar. Tá. Vamos ver. E por que tá assim? Não sei, né? Então eu continuo, mano. Vou continuar pra lá. Ó, já tô achando um negócio ali. Tô achando outro lugar. Tô achando outro lugar já. Deixa eu ver aqui. Outro lugar. Deixa eu ver se eu acho. Ó, achei outro negócio aqui, ó. Deixa eu ver o que tem aqui. Depois eu ver se eu acho um tempo, né? Achei um cavalo. Só que eu não tenho cela pra não pegar ele. Tem que achar uma vila que eu preciso de uma cela. Deixa eu ver isso aqui. Tem uma caverna ali. Enquanto eu coisa muito caverna, né? Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. Por enquanto tô achando nada, né? Eu peguei os cactos. Cadê? Eu não tô achando nada. Cadê aqui? E aqui dentro? Aqui dentro tem o que dentro? Galera, eu vou dar um corte aqui. Quando eu conseguir achar alguma coisa aqui pelo mundo, eu já volto, tá? Galera, eu achei isso daqui, né? Como eu sou vida louca, eu tava andando por aqui, eu achei isso aqui sem querer. Só quando eu sou vida louca, eu vou pular daqui. Ali tem água, ó. Mas como eu vou conseguir pular? Eu tenho que conseguir pular. Cai na água. Isso. Achei ferro. Isso, achei ferro. Vou pegar o ferro aqui. Não tem nada por aqui. Eu falo por aqui. Eu tinha visto ferro por ali. Deixa eu ver se eu acho ferro. Deixa eu subir por aqui. Por que aqui tá nenhum monstro? Eu pensei que ia ter monstro. Meu Deus tá bugado isso aqui. Depois eu vejo se tem alguma coisa. Meu Deus, esse negócio tá sem mob. Não tô entendendo mais nada aqui no Minecraft. Depois eu vou ver. Eu queria que esse mob aqui pra me matar. Pra me pegar recurso, experiência. Né? E também aqui, porque eu não tô entendendo mais nada. Então vou pegar os ferros aqui. Pegar ferro. Tá, deixa eu quebrar isso. Eu vou jogando. Também. Tá, deixa eu ver se eu acho. Ali tem ferro. Eu vou pra ali pra cima. Aqui, ó. Eu joguei picareta. Eu tinha jogado picareta. Sabe aqui se eu vou. Ali em cima tem ferro. Deixa eu subir ali. Aqui em cima tem ferro. Ali em cima tem ferro. Ali também tem. Deixa eu pegar esse ferro logo. Pega ferro. Pega ferrones. Ali também tem ferro, né? Deixa eu pegar esse daqui e descer. E por aí, né? Depois eu vou ter que subir lá pra cima. Tá, eu vou pegar aquele ferro lá só e vou voltar lá pra cima. Tá, deixa eu pegar aquele ferro ali. Deixa eu conseguir, né? Tá, demorou demais isso aqui, ó. Olha a lerdeza. Um ano depois. Deixa eu ver aqui. Sobe. Eu só tô aqui no dedo, eu vou bem rápido assim, eu só tô com medo de perceber. Cai certinho, eu nem sabia que era aqui o ferro. Tá. Vamos pegar isso daqui. Esses ferros.
Vamos pegar e eu vou subir agora lá pra cima, que eu já peguei os ferros, né? Já peguei os ferros. Cadê? Que tem aqui na minha propriedade? Que está aqui na minha frente. Sai daqui, sai da minha propriedade. Ulala, ulala, ulala. Eu vou morrer enforcado. Quase morri. Meu Deus, o que aconteceu agora? É um monte de terra do nada aqui. Vou subir. Oxe, deu certinho o bloco. Mano, que negócio deu certinho. Meu Deus. Tá, eu achei bastante coisa. Eu só não achei o tempo. Mas já tá 10 minutos. Eu não achei o tempo. Deixa eu ver o mapa aqui se eu achei alguma coisa. Aqui tem alguma coisa por aqui. Eu vou voltar pra lá pra ver se eu vou na caverna. Eu já consegui bastante coisa. Eu queria voltar pra casa já. Não queria achar mais coisa. Eu vou pegar aqueles caminhões de açúcar lá. Que eu vou precisar fazer um negócio. Oxe, olha aquilo lá. Já montanha aqui nem um pico. Tá ganhando assim. Deixa eu ver. Eita, eu tô perdendo. Não, tô perdendo aqui. Deixa eu pegar aqui, isso. Agora eu vou pegar aqui. Eu vou acabar o vídeo por aqui mesmo. Essa coisa já. Então, galera, quando eu chegar lá pra casa já, tá? Pra acabar o vídeo eu já volto, tá? Galera, já tô chegando lá na casa. Eu tava olhando aqui pelo mapa, né? Eu todo caminho, uma hora aqui, caminhando até minha casa. Vamos lá, né? Já tá ali minha casa. Deixa eu vir aqui, né? Eu vou acabar o vídeo. Deixa eu guardar as coisas que eu consegui, né? Pegar o cascata, isso aqui. Isso aqui também. Eu vou guardar esse daqui. Também cadê os ferros? Os ferros que eu consegui, né? Vou deixar lá coisando. Os ferros que eu consegui bastante. Até bastante ferro, né? Deixa eu deixar coisando aqui. Tá, eu vou colocar. Cadê? Vou colocar aqui. Aqui. Agora eu vou colocar isso daqui. Não, já tem negócio ali. Vou colocar aqui. Tá, eu vou fazer madeira, né? Aqui já tem. Acabou. Aqui já tem, né? Tá. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Galera, então eu vou acabar o vídeo por aqui. Até eu consegui bastante coisa, né? Então já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Eu quero ver a meta de 20 likes. Se der 20 likes, eu faço essas de outras coisas, né? Então ative o sininho de notificações para ter as suas notificações aí. Então, tchau, lobinhos. Games.